eu sou o Luiz Assis. Vou mostrar a determinação do código de imposto no SAP Business One. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Clique em Administração, Definição, Finanças, Imposto, Determinação do código de imposto. Repare que tem o campo Tipo de determinação, as mais utilizadas, Item de material, Item de serviço, Imposto retido na fonte. Item de material e item de serviço possui referência com o campo Classificação de itens para impostos, isso dentro do cadastro do item. Por exemplo, eu tenho o item álcool. Repare que ele está marcado como item de estoque e eu posso utilizar tanto na transação de compra e venda. Na aba geral, você tem o campo Classificação de itens para impostos e eu marquei ele como item de material. Portanto, posso utilizar na determinação com a opção Tipo Item de Material, onde eu posso determinar para carregar um código de imposto que contém, por exemplo, para esse cenário, o ICMS. Na outra opção, você tem item de serviço. Vou carregar outro cadastro. Então, eu tenho aqui o item, por exemplo, consultoria. Repare que ele não é um item de estoque. Posso utilizar apenas no processo de compra. Campo Classificação de itens para impostos, marquei como serviço. Portanto, posso utilizar o tipo de determinação com a opção item de serviço e carregar, por exemplo, para este cenário, um código de imposto que contém o ISS. A outra opção, ele tem aqui imposto retido na fonte. Para esse tipo de determinação, é importante você ter o cadastro do item com a aba geral. Na aba geral, tem o campo sujeito à retenção de imposto. Tem que ter essa opção marcada. Caso não ter, o sistema não deixará você selecionar o código de imposto retido manualmente. Ou não carregará o código determinado automaticamente. Ele até deixa você colocar essa opção na linha do documento, porém não é uma boa prática. Então é mais fácil deixar marcado tudo que for relevante a imposto retido direto no cadastro. Para simular na prática, primeiro exemplo, item de material. Repare que eu tenho a primeira linha com a opção com base no campo item. Segunda linha, utilizei item, código do NCM e o estado. Você pode clicar na linha e ele tem a prioridade, onde você tem a seta para modificar uma prioridade. Ele permite você adicionar novas linhas também. Por exemplo, eu posso colocar aqui um campo como referência e ir selecionando em cada coluna. Ele tem até a opção de você selecionar vários campos em cada coluna, selecionando um por vez, e tem até a possibilidade de utilizar o UDF, conhecido também como campo de usuário, onde você pode ter um campo novo e utilizar como referência na sua determinação. Por exemplo, vou incluir uma nova na primeira linha aqui com base no item. Duplo clique na linha, ele vai abrir a coluna de acordo com a opção que você foi selecionando. Como eu cliquei na primeira linha, que contém apenas o item, então será necessário selecionar apenas o item. Tab, vou selecionar o álcool. Duplo clique na linha, a partir de quando? A partir do dia 1/1/2022. Não vou preencher o até, pois eu não quero definir uma data limite. Duplo clique na linha, você tem a possibilidade de colocar o código de imposto relacionado ao processo de compra, venda e sobre despesa adicional também. O gatilho principal, a referência que o sistema carregará é com base na utilização. Então, no meu exemplo, vou preencher apenas compra e com a opção utilização compra para consumo. Pressione o Tab e selecione o código de imposto de acordo com a tributação que você está montando, com a referência. Neste caso, vou pegar essa aqui como exemplo. Selecionar. Para concluir, você precisa atualizar todas as telas. Vou seguir a sequência. Atualizar, ok. Novamente atualizar e ok. E por último, atualizar. Para validar, compras, nota fiscal de entrada. Vou selecionar um fornecedor e carregar o item álcool, que foi o item que eu configurei para exemplo. Repare que ele não carregou o código de imposto.
Utilização. Vou selecionar aqui uma que eu não configurei, compra comercial. Ele não carregou o código do imposto. Portanto, o usuário precisará, caso necessário, pressionar o Tab e selecionar um código de imposto manualmente. Isso não é uma boa prática. Agora eu posso selecionar aqui a utilização que eu configurei para demonstrar compra-consumo. Repare que ele carregou o código de imposto automaticamente, de acordo com a determinação que eu criei. Então é bem prático para o processo. Próximo exemplo. Item de serviço. Vou demonstrar com o exemplo que eu tenho pronto. Duplo clique na linha. Você pode clicar na linha, por exemplo, independente do tipo que você selecionar, você tem o botão direito, você pode remover a linha, caso você não queira utilizar mais aquela linha com a determinação. Repare que eu tenho aqui 3 itens. Então, por exemplo, serviços prestados. Duplo clique, a partir de quando, e ele tem um código de imposto. Para validar, vendas, nota fiscal de saída. Apenas vou selecionar o imposto para demonstrar. Vou selecionar o cliente. Serviços prestados. Repare que ele já carregou o código de imposto de acordo com a determinação. Próximo exemplo, você tem imposto retido. Duplo clique na linha. Eu tenho apenas um exemplo com o campo parceiro de negócio. Você pode criar com vários campos também. Duplo clique na linha. Duplo clique na linha novamente. E ele abriu aqui código padrão. Então você vai marcar aqui como padrão cada linha correspondente ao imposto retido. E ele será carregado automaticamente. Para simular, como eu chamei um fornecedor no meu exemplo, compras, nota fiscal de entrada, fornecedor número 3. Em seguida, vou carregar um cadastro de item que eu configurei sujeito a imposto retido, que é a consultoria que eu demonstrei no exemplo anterior. Vou preencher o valor de exemplo. Repare que eu tenho aqui a coluna valor do imposto retido. E ele carregou de acordo com o imposto retido determinado. Então é bem prático para o processo. Você consegue configurar a determinação de acordo com a tributação do produto relacionado ao processo na sua empresa. E aqui, para concluir, ele carregou categoria pagamento, significa que a retenção ocorrerá na baixa financeira. Categoria nota fiscal, a retenção ocorrerá por competência na emissão da nota. Você pode até confirmar visualizando aqui no campo valor de imposto retido, onde ele vai mostrar também mais detalhes. Se você não ter na linha o campo aqui valor de imposto retido, você pode clicar em configurações do formulário, formato da tabela, localizar o campo valor do imposto retido e marcar como visível. Após clicar como visível, clicar em OK, ele vai exibir. Repare que ele tem aqui a coluna sujeita a imposto retido. Você pode modificar pontualmente na linha, que não é uma boa prática conforme eu havia comentado. Ele carregou automaticamente direto do cadastro do item, sujeito à retenção do imposto. Então é bem prático para o processo. Dessa forma, você conseguirá carregar os impostos automaticamente, facilitando o seu processo. Espero ter ajudado com essa dica rápida. Um forte abraço.